Nós vamos ler a palavra de Deus esta manhã. Abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de Neemias, no capítulo 8. Antes, enquanto você vai abrindo aí, eu quero dar um recadinho rápido. 2. Primeiro, hoje à noite tem ceia. Amém? Ceia é no culto da noite. E nós temos batismos. Tem 6 batismos hoje. Então, venha à noite prestigiar. Vai ser uma grande festa. Vai ser uma bênção de Deus. Eu quero que você esteja aqui conosco. Chame a sua família, papagaio, periquito, venha todo mundo, que vai ser uma bênção. Eu falo as coisas, depois eu fico pensando, por que eu falei? Mas eu também quero te dar outro aviso a respeito do passeio da família. Olha só, preste bem atenção para você depois não falar que não foi avisado. Passeio da família, primeiro a gente ia ter 100 vagas. Nós já ultrapassamos essas 100 vagas de pessoas que estão inscritas. E tem uma fila de espera, quase o dobro já das pessoas. Mas eu queria dizer para você que deu o seu nome, que você precisa pagar lá. Amém? Você precisa se inscrever e pagar, gente, porque senão a fila de espera que está esperando, tem gente na fila de espera, assim, pastor, eu estou com dinheiro na mão, quero ir. E nós estamos dando a oportunidade para você que está na frente, mas você ainda não pagou. Então procure o irmão Fernando, o Jadson, a Elisângela, a Kátia, para você resolver essa situação. O passeio da família vai acontecer dia 14 de maio, num sítio. Vai ser um dia abençoadíssimo. No nome de Jesus, nós queremos ir com a maior quantidade de pessoas possível, para que a igreja tenha um tempo de comunhão, um tempo de diversão. Então procure o Fernando e o Jadson ao final deste culto da manhã. Você que se inscreveu, deu nome, Jadson, Fernando, eu quero ir. A gente precisa resolver, gente. Você precisa começar a dar o seu valor lá, por quê? Porque nós temos que alugar ônibus, pelo jeito vai ser mais de um ônibus, eu creio, então você precisa correr atrás para não ficar de fora, amém? Amém? Vamos ler comigo, Neemias 8, a partir do versículo 1. O bom quando o Vinícius traz a garrafinha, ele aperta bem ela mesmo, e eu fico aqui passando essa vergonha. Mas tá bom, vamos lá. Lê comigo, versículo 1 diz assim: quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se, como se fosse só um homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída por homens e mulheres de todos o que podiam entender. E ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, na presença das mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção aquilo que era lido no livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma mais elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro da lei diante do povo, e este povo podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando ele abriu o livro, todo o povo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e o povo ergueu-se as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram a Deus e depois prostraram o seu rosto em terra. Os levitas, Jesua, Banes, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Masaéas, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, instruíram o povo da lei e todos permaneciam ali. Versículo 8. Leram o livro da lei, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos:
Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza ou de choro, pois o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Repartem com os que não têm nada preparado. Este é o dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque esse é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber e repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes, os levitas, reuniram com o escriba para estudarem a palavra da lei. Descobriram a lei que o Senhor que tinha ordenado, que por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saiam para as montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivados, silvestres, murtas e tamareiras de árvores frondosas para fazerem conforme o que está escrito. Então o povo saiu e trouxe ramos, e eles mesmos construíram tendas em seus terraços, nos pátios e no pátio do templo de Deus, e na praça junto às portas das águas. Todos que tinham voltado ao exílio construíram tendas e moraram nela. Desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa daquela maneira, e foi de grande alegria deles, dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram com festa. Durante o 8º dia houve um ritual de reunião solene. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus queridos irmãos, nós estamos falando sobre a série de mensagens de uma nova igreja para um novo tempo, mas hoje eu queria falar sobre uma igreja que ama a palavra de Deus. Eu disse para vocês que eu tenho lido Neemias na minha devocional, e eu aproveitei e fiz algumas mensagens. Acho que essa é a 3ª mensagem, mas eu queria conversar com vocês nesse capítulo 8 sobre algumas coisas. Mas primeiro, eu queria que você fizesse algo que você não gosta. De vez em quando é bom fazer o que você não gosta, não é verdade? Você dá um choque assim de realidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: o que você leu da Bíblia essa semana? Não precisa responder não, só pergunta, tá? Você só pergunta. O que você leu, Vinícius, essa semana? Hein, Daniel? O que vocês leram? Fala para mim aí, o que você leu essa semana? Você passou a semana inteira e não leu nada? Na dica de nada? Só leu aquele versículozinho que caiu no Zap Zap? Essa semana eu recebi um bom dia maravilhoso. Era uma senhorinha segurando um patinho amarelo, um sol atrás, escrito bom dia, e embaixo tinha um versículo. Eu pensei, gente, será que a pessoa que manda, quem fica recebendo isso, acredita que ela leu a Bíblia só porque ela leu aquele versículo ali? Tem gente que fala, né? Não, eu já li a Bíblia hoje. Leu aonde? Não é que a mulherzinha que veio com um patinho amarelo? Você nunca recebeu essa mensagem, não? Se você não recebeu, manda um zap para mim que eu vou te encaminhar essa mensagem de bom dia essa semana. Você vai ver que benção. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia, gente. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Olha, Neemias está... Eu preguei quinta-feira, é o capítulo 9. O capítulo 9 diz que depois da leitura da lei, houve uma grande confissão pública de pecados. O pessoal se levantou e passou horas e horas e horas confessando os seus pecados e a maldade de cada um. Imagina, se levantar aqui e começar. Olha, gente, Catiana começa. Vai começar a Catiana, coitada. Aí ela começa: olha, pastor, fiz isso. Aí o Carlos levanta atrás dela e fala: olha, pastor, essa semana eu briguei com um moço lá no trânsito, queria matar ele. Eu queria falar isso para a Dani, não falei a Dani. Pastor, quase matei o Carlos de madrugada, mas Deus foi comigo, não fiz isso, porque ele estava me perturbando muito. Aí o Luca vira e fala um negócio. Imagina que coisa bonita que ia ficar. Você não ia poder nem sair daqui falando assim: olha o que o irmão fez. Você fez também, porque foi todo mundo. E o texto diz que foram horas, 3 horas se passaram, e o povo confessando os seus pecados. A gente não confessa os nossos pecados quase nunca, mas o povo aqui
ele se levanta e confessa durante 3 horas. E a maior restauração que Neemias faz não é a restauração da cidade, mas é a restauração da centralidade da palavra de Deus. Neemias disse que o povo precisava voltar-se à palavra. Quando nós dissemos que nós precisamos de um avivamento, eu também sempre me lembro que nós precisamos de um reabibliamento, porque nós precisamos nos voltar à palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe o que a Bíblia diz. Às vezes a gente acredita em frases de para-choque de caminhão e acredita que a Bíblia disse. Uma vez nos nossos PGMs, a gente colocou no roteiro uma lição com algumas frases que a gente acreditava que era a Bíblia e não era. E eu lembro que eu fui procurar na internet, eu fiquei de cara, porque como as pessoas repetem muitas coisas. Muitas dessas frases é repetida. Eu lembro até, ano passado, que uma figura aí de expressão no nosso país disse que a Bíblia dizia uma coisa, e ele citou, e na verdade era um filme que não tinha nada a ver com nada, mas ele dizia que a Bíblia tinha dito isso. A Bíblia virou aquela caixinha, se você não teve isso, aquela caixinha de promessas, amarelinha, rosa, azul. Você já teve uma dessa? Ela vem até na capinha preta, que você tem um zíperzinho, é uma bíbliazinha mesmo, você abre e tira, com um biscoito da sorte, um versículo para aquilo. Eu lembro que eu era novo, lá em casa tinha uma, de vez em quando eu ia falar assim, será que Deus vai falar comigo hoje? Aí eu ia abrir lá, aí lia. Aí o versículo era completamente solto, completamente avulso, eu ficava assim, não foi hoje não, amanhã eu volto. E aí eu voltava no outro dia, vamos ver se amanhã fala alguma coisa. Aí fala assim, ó, o fulano foi lá, fez isso, fez aquilo. Eu ficava assim, tá bom, mas e eu? E eu aqui? E aí? O que a Bíblia tem a ver comigo aqui? E eu ia lá no outro dia, tirava outro versículo e ficava nesse jeito. Nós, muitas das vezes, estamos vivendo assim, gente. Nós dizemos que somos crentes, nós dizemos que acreditamos em Jesus, nós dizemos que fazemos as coisas, a gente até trabalha muito, mas a gente não tem uma mente cauterizada pela palavra de Deus. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, crendo que o Senhor escreveu esse livro que nós chamamos de Bíblia e você precisa olhar para ele. Vamos ler o texto comigo aqui, olha só, versículo 3, diz assim, ele leu em alta voz, desde o raiar do dia até ao meio-dia, de frente da praça, de porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que o quê? Podiam entender, viu? É só, não vou nem falar nada, é todo o povo que ouvia com atenção o livro da lei. A Bíblia precisa ser central nas nossas vidas. É a primeira coisa que eu queria destacar com você. A Bíblia precisa ser central nas nossas vidas. A maior reforma que Neemias implanta no povo é a restauração da centralidade da Bíblia. O povo se levanta, o povo ouve aquilo que Neemias e Esdras tinham para dizer. E Esdras fica num lugar mais alto, como eu estou aqui, o povo ouvindo, e ele lê a palavra desde de manhã até o meio-dia, porque a Bíblia começa novamente a se tornar central na vida deles. Eu lembro que uma certa vez eu li um autor, e ele diz que a restauração da centralidade que Neemias faz e Esdras faz nesse tempo aqui, da palavra de Deus e da lei de Moisés, era muito parecida com a centralidade que a reforma ganhou da Bíblia, ou talvez até maior, porque o povo vivia de uma maneira completamente desconexa da realidade daquilo que Deus queria. Então, o povo é chamado a voltar-se à Bíblia. O povo é chamado a voltar-se à lei. Eu lembro você que a Bíblia, ela é a manifestação do Espírito em palavras nas nossas vidas, mas nós precisamos lembrar, gente, que o povo de Israel, muitas das vezes, era um povo que obedecia, via os milagres e daqui a pouco errava de novo. O povo via o poder de Deus e a provisão de Deus todos os dias, sim ou não? O povo está no deserto, de dia tem o quê? Uma nuvem, de noite tem uma chama, o pão cai literalmente do céu, o maná cai do céu, e o povo faz o quê? Desobedece, reclama. O povo reclama que não tem carne, depois o povo reclama disso, da liderança de Moisés, e assim vai, porque o povo não coloca Deus como a centralidade. O povo colocava muitas das vezes aquilo que Deus podia fazer por eles como central. E o povo ia vivendo e vivendo e vivendo. O texto nos diz que
se junta, em algumas versões, o versículo 3 diz que eles se juntam como se um homem só. Ou seja, todos ali estavam juntos. A minha versão diz que se juntaram homens e o quê? Mulheres e todos que podiam entender. É todo mundo num só pensamento, é todo mundo numa só mente, é todo mundo ouvindo a mesma coisa e caminhando para o mesmo lugar. A Escritura foi lida e precisava se tornar central na vida daquele povo. E aqui eu quero dar um parêntese e fazer uma aplicação rápida para os nossos dias. Se a sua mente não estiver a Bíblia como central na sua vida, alguém os terá. A sua mente vai ser tomada por alguma outra coisa. Ou seja, pela política, ou seja, pela Netflix, ou seja, pela série, ou seja, pelo Facebook, ou seja, pelo TikTok, ou seja, por o que você gostar de assistir. Se a palavra de Deus não for central na sua vida, alguém vai tomar essa centralidade de você. O problema é que a gente acredita que a gente mesmo governa as nossas vidas. Eu lembro de um autor que ele disse que nós vivemos em meio aos ídolos. E por mais que você não adore a alguém, você acaba entregando a sua vida para alguém. É por isso que com Jesus ou é sim ou é o quê? É não. Ou é tudo ou nada. Não tem essa de você ser meio termo. Não dá para ser, olha, eu sou meio Bíblia durante a semana e durante o restante da semana eu sou totalmente a novela da Globo, que eu não tenho a mínima ideia nem o nome da novela aqui para eu dar um exemplo. Até é bom que eu vou fazer a lição de casa para depois eu poder saber o que está acontecendo. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque nós somos um ser humano como nós somos integral, nós somos inteiros. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar das nossas emoções, nós temos também que cuidar da nossa o quê? Nossa alma. Nós precisamos ter uma centralidade completa. E eu fico impressionado como a Bíblia todos os dias se renova. Eu já li a Bíblia algumas vezes, mas de vez em quando eu olho para um texto e penso assim, é a primeira vez que eu estou lendo esse texto. Você já teve essa impressão? É a primeira vez que eu estou lendo esse texto. Eu nunca tinha percebido isso. Vou dar um exemplo. Eu nunca tinha percebido esses nomes maravilhosos que tem aqui no capítulo 8. Olha aqui, ó, para você botar nos seus meninos. Anaías, Urias, Ilquias, Masaéias, Pedaías, Malquias, Rassum, Asbadana. Esse é bom, hein? São coisas que a gente vai aprendendo, é ou não é? Aí, Vinícius, quando você tiver um menino, você põe o nome dele de Asbadana. Asbadana, meu filho, vem cá. A gente vai vendo, tem textos, por exemplo, eu não lembrava que o texto dizia que era homem, mulheres, porque o texto, o autor fez questão de colocar as mulheres, num tempo onde que as mulheres não eram consideradas em nenhuma votação e nada disso. O texto coloca homens, o quê? Mulheres e mais, todos que podiam o quê? Entender, ou seja, eu acredito que tinha gente nova no meio, tinha criança. Estão podendo entender? Tem. Até os cachorros e os gatos que estão mais ligados na Bíblia, tem uns bichos que é meio crente, né? Tem uns que são meio desviados, mas os crentes estavam lá também ouvindo. Por quê? Porque nós precisamos entender que a Bíblia se renova. O Billy Graham disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós podemos perceber, gente, como a Bíblia fala de todas as áreas da nossa Bíblia. Você já parou para pensar? A Bíblia fala sobre a alma, a Bíblia fala sobre sua mente, sobre o seu coração, mas a Bíblia também fala que você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. A Bíblia é uma coisa que nos leva para a integralidade. Nós precisamos cuidar de todas as áreas. Às vezes tem gente que cuida só muito do corpo. E quer ficar bonito, quer ir na academia, quer não sei o que lá. E eu vou também, não posso falar nada, para ver se eu fico menos feio um pouquinho. Mas a gente tem que cuidar da outra área. Qual é a outra área? É a mente, é a palavra de Deus, é o nosso emocional, é aquilo que Deus fala conosco. Se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não consegue cuidar da nossa mente e do nosso coração. Se a gente não cuida da nossa mente e do nosso coração e cuida só da nossa saúde, nós somos vazios. O apóstolo Paulo ainda diz que o exercício físico é de pouco proveito, porque o que importa mesmo é a nossa mente e o nosso coração. Ou seja, nós precisamos fazer as duas coisas. E nós precisamos parar com essa dicotomia de que nós não podemos fazer mais de uma coisa. Eu não sei você, mas eu tenho grandes dificuldades de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como qualquer homem, né?
Ontem a Clarissa está falando comigo. Amor, estou falando com você. Amor, estou falando com você. Eu falei, amor, eu estou ouvindo que você está falando comigo, mas o Bernardo também está falando comigo. Eu não consigo, eu não entendi nem o que ele falou e nem o que você falou. Tem que me ajudar a te ajudar. Se eu estiver lendo um negócio, alguém está falando comigo, tem que pedir para esperar. Porque senão não vai dar certo. Que isso, pastor? É assim, é assim. A vida do homem é uma tristeza. E é assim que funciona a cabeça de um homem. Não adianta. Eu boto o arroz no fogo e penso assim, eu vou tomar banho, vou voltar e vai dar tempo. Aí eu tomei banho. Aí eu fui pendurar roupa. Aí eu já troquei de roupa, já passei a roupa e o arroz está onde? Pegando fogo lá que eu esqueci, tem que voltar lá. Então assim, nós somos assim. Mas a Bíblia nos diz que a gente pode cuidar de todas as coisas no que diz respeito ao ser humano. E se nós precisamos cuidar de nós mesmos, a Bíblia precisa ser central nas nossas vidas. Gente, eu estou cansado de ver gente que sabe todas as transferências de futebol do mundo. Você viu que o time lá da Alemanha tomou 3-0 do time da Série C da Alemanha? Eu não sei nem onde está a Alemanha, para o mapa. Se eu precisar apontar, eu não sei onde está. Não estou sabendo o que está acontecendo lá na Alemanha, na Série C da Alemanha. O cara está sabendo. Aí você pergunta, você decorou, você leu quantos versículos essa semana? Não li nenhum. Você está sabendo que lá o secretário do executivo do TSE de Brasília, ele falou esse absurdo? Eu sei lá quem é o secretário, quem é o homem do TSE. Eu não tenho a mínima ideia quem é. Eu sei quem é os grandes, os pequenos, eu não sei não, gente. Aí... É igual uma cidade pequena. Essa semana eu vi uma coisa muito engraçada. Eu achei até que o cara estava filmando uma mirim, né? O cara passou com um carro, aí tá dois meninos sentados na porta e falou assim, ah lá, você viu? Passou com o carro, não deu nem uma buzina mais, ficou metido mesmo, lá. Ó, foi embora. Aí depois volta o mesmo menino com o carro, buzinou. Ele falou assim, tá vendo aquele povo lá? Agora ele está buzinando só para ver que a gente comprou o carro novo. Tem gente que sabe tudo da vida dos outros. Sabe tudo. Sabe que hora que chegou, sabe que hora que saiu, sabe se comprou um carro novo, sabe se fez uma transferência bancária, sabe tudo. Mas da palavra de Deus ele não sabe o quê? Absolutamente nada. E deixa eu te contar uma coisa, na hora que você andar no vale da sombra da morte, o que vem na sua cabeça não é a fofoca não, é aonde que vem o consolo do Senhor. Você está zerado. Eu lembro que em vários momentos de dificuldade da minha vida, solidão, sofrimento, de perda familiar, é alguém doente, o que vem na minha cabeça para me consolar é o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim, o Vinícius trocou de carro, fulano fez isso, fulano foi aquilo. Não, é a palavra de Deus que precisa vir à minha mente. A Bíblia diz que o Espírito nos lembra da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser central na sua vida. Se a Bíblia for central na sua vida, você viverá prosperamente. Que é isso, pastor? A Bíblia diz que aquele que planta, ele o quê? Ele colhe. O problema é que a gente não vive de acordo com a Bíblia. Aí a gente diz que não funciona. Mas a gente precisa acreditar nesse princípio. Princípio 2. Versículo 6. Diz comigo lá. Lê comigo. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu suas mãos e respondeu, amém. Então eles adoraram o Senhor e prostraram o rosto em terra. A palavra de Deus nos deve fazer ficar prostrado diante ao Senhor. Meus irmãos, quando eu leio a Bíblia, quando eu leio alguns milagres que acontecem na Bíblia, quando eu vejo quem Deus é e quem a Bíblia diz que aquilo que Deus já fez, eu preciso me prostrar. Eu não me basto. Eu sou muito falho. Eu sou um pó da terra, literalmente. Eu posso até ousar dizer, como o apóstolo diz, que eu sou o lixo do mundo como apóstolo, e não como apóstolo agora, mas como um discípulo de Jesus, ou ainda posso dizer que eu sou o pecador mais miserável de todos, porque a grandeza de Deus é incalculável aos nossos olhos. Nós não podemos imaginar, gente. Você já parou para imaginar que agora, do outro lado do planeta, dentro de uma savana africana daquela, tem leão, tem bicho andando, tem leão comendo bicho, zebra, aquela confusão toda, macaco correndo. Ô, gente, isso é só Deus que pode fazer um negócio desse. Não existe isso. Eu fico maluco de imaginar, eu já falei isso várias vezes, que tem baleia no fundo do mar, agora fazendo barulho no fundo do mar, e a baleia está lá. Aonde está a baleia? Sei lá onde ela está, nas profundezas do oceano, mas ela está lá nadando para cima e para baixo. É só Deus que pode fazer um negócio desse. Ó, Jeremias 10, 6 diz assim, não há absolutamente ninguém
comparável a ti. O Senhor é grande, o Senhor tem poder em seu próprio nome. 1 Crônicas 16, 25 diz: o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser temido mais do que todos os outros deuses. Neemias 1, 5 diz: então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus é grande, é temível, ele é fiel à sua aliança, é misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Isaías 40, 28 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica o quê? Exausto, sua sabedoria é insondável. Deuteronômio 10, 17 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus sobre os deuses, ele é soberano dos soberanos, ele é grande Deus, poderoso, temível, e ele não age com parcialidade, nem o quê? Aceita suborno. Deus é um outro patamar de pessoa. Ele não é como nós. Ele não deseja mal para os outros. Eu gosto do livro de Tiago quando diz que em Deus não se existe sombra de variação. A santidade de Deus, o poderio de Deus e a majestade de Deus, elas não são parecidas conosco, porque elas são algo que Deus faz e que a gente tenta apenas se assemelhar no que diz a santidade, mas dos restantes não dá. Você não pode curar ninguém, meu irmão. Você não pode resolver problema muitas das vezes. Você não consegue resolver nem a sua própria cabeça, é ou não é? Consegue. Tem umas crises dentro da sua cabeça aí que se você pudesse resolver, você já tinha resolvido. Você não consegue. Tem angústia dentro de você que você pudesse simplesmente tirar daqui e jogar dentro de uma lata de lixo, você tinha jogado, mas você não consegue. Todo dia na hora de dormir você lembra. Tem um flashback dentro de você. Por quê? Porque você muitas vezes não consegue resolver os seus problemas, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, Ele é sustentador, Ele é criador de todas as coisas. E o mais legal disso tudo é que Ele ama a minha vida, Ele ama você, e Ele pode restaurar você e pode restaurar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. 3, versículo 8. A Bíblia precisa ser lida, interpretada e explicada. Lê comigo. Ler um livro da lei, interpretando, explicando e o quê? A fim de que o povo entendesse. Adianta ler a Bíblia se você não entender? Não adianta. Eu peguei a Bíblia um dia desse, em angolano, não entendi nada. Mas pensa uma coisa que eu não entendi nada. Foi nada. Nenhuma palavra, não sabia nem qual eram os livros. Ler hebraico era uma tristeza. No seminário era um desespero, porque primeiro que você lê a coisa ao contrário, daqui para cá. Você não lê daqui para cá, já começa desse jeito. Não tem pontuação, não tem vírgula, não tem separação das coisas. Já complica mais um tantão. E é um monte de rabisco. As vogais são os pontos. Quando você vai ler o hebraico, tem os pontinhos embaixo assim, 1, 2, 3. Aí o A, 1, 2, aí o B. O A pode ser 1, 2, mas também pode ser 1, 2 assim. Aí eu fico pensando, pô, por que vocês não fizeram um boneco palítico para ajudar a gente? Complicou demais a coisa. Aí, do jeito que termina as palavras, o grego, por exemplo, o final das palavras é o que dá o tom do verbo. Indo, fazendo, voltando. Isso depende do que for o finalzinho, das 3 últimas letras. Aí você pensa, se você não souber a raiz da palavra, você não entende mais nada. Porque você vai procurar no dicionário a palavra inteira e não vai achar. Você precisa saber o quê? Só a raiz, só um determinado pedaço. E a coisa vai. Meu irmão, se você ler a Bíblia de qualquer maneira, você não vai entender nada mesmo. Eu estou cansado de ouvir gente assim, nossa, mas a Bíblia é difícil demais, pastor. Tem uns negócios que não é fácil mesmo, não. Mas na maioria das coisas não é tão difícil, não. É fácil. Porque a doutrina principal, que é da salvação, dá para entender. As histórias de Jesus nos evangelhos, dá para entender. O que falta muitas das vezes é boa vontade da gente entender. Se virasse para você hoje e falasse assim, olha, você tem 45 dias para ler a Bíblia, para você ganhar R$1 milhão, eu duvido que você não lia de ponta a ponta, de cabeça para baixo, pendurado de cabeça para baixo. Não é que falta tempo, não é que falta ensinamento, não é que é muito difícil, falta vontade mesmo. Vontade de você pegar e ler e aprender aquilo que precisa. Gente, tem vídeo no YouTube,
tem livro na internet, tem a gente explicando na EBD. Ah, pastor, eu não entendo. Vem para EBD. É escola o quê? Bíblica de domingo. Você tem que vir. Você não vem, aí fala que não aprende nada. Pô, mas você não está vindo. Aí tem o PGM, tem palavra de Deus lá. A gente explica, conversa, relembra as coisas, compartilha. Aí você não vai. Aí você fala assim, nossa, mas lá na igreja a gente não consegue. O pastor fala e eu não entendo nada. Ué, me ajuda a te ajudar, né? Tem coisa que eu falo aqui e não entendo mesmo. Nem eu entendo às vezes que eu falo. Eu escuto às vezes o sermão e penso, o que eu falei aqui? Não sei. Acontece. Mas você precisa ir o quê? Estudando, cavando mais um poço. Eu sempre digo, a Bíblia é um livro que quanto mais a gente caça debaixo das palavras, a gente vai achando princípios. A gente tira uma frase, a gente acha princípio. Tira outra frase e vai achando princípio. Você precisa estudar a palavra de Deus. Ela precisa ser interpretada. Ela precisa ser lida. Ela precisa ser explicada. Faça a sua parte. Corra atrás, porque isso vai mudar a sua vida. Versículo 9 diz assim: então Neemias, o governador, o Esdras, o sacerdote e o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de tristeza ou choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus diariamente, em grandes porções, a Bíblia, o poder de Deus, ele quebranta o nosso coração. Às vezes você está duro demais, está com o coração cheio de penduricário, problemático, está todo armado. Você já viu uma pessoa armada? Você chega para a pessoa, bom dia para quem? Que isso, irmão? Estou dando um bom dia só. Tem coisa que é difícil, né? Eu fui criado, minha mãe e minha irmã, então tinha alguns dias do mês que a coisa ficava meio estranha. Bom dia, ninguém falou nada, eu já sabia. A coisa está mais esquisita hoje. Às vezes você está na rua, fala um bom dia com a pessoa olha para sua cara e pensa assim, eu vou te dar um soco na cara. Que isso, rapaz? Te deu um bom dia. É ou não é? De Deus eu passei por isso. Eu pensei até que eu tinha ofendido uma pessoa. Eu falei, será que eu ofendi essa pessoa, gente? Eu dei bom dia. A pessoa me olhou com a cara tão armada. Mas às vezes a gente está assim e vai ler a Bíblia. Vamos dizer aqui que o Rafael brigou comigo. Eu e o Rafael brigamos aqui. Aí pronto, eu vou ler a Bíblia amanhã. Eu estou com raiva do Rafael. Pensando no Rafael. Estou pensando no Rafael. Estou pensando no Rafael. Estou pensando no Rafael. Aí eu vou ler a Bíblia. Aí a Bíblia diz lá, olha, você precisa quebrar o seu coração. O perdão precisa ser liberado. Aí você fica, não é isso. Não vou ter jeito não. Eu vou acabar com ele. Eu vou dar um jeito. Eu vou atropelar ele. Deixa ele passar ali, você vai ver. A coisa vai. Daqui a pouco você mesmo foi quebrantado. Por quê? Porque a Bíblia te quebrantou. A Bíblia diz que você precisa perdoar, que você precisa liberar perdão sobre as pessoas, que você precisa amar as pessoas. A Bíblia diz que se você não tirar a trava do seu próprio olho, o que acontece? Você não pode julgar um irmão. Aí você pensa assim, não, o Rafael estava num dia mal, ele falou comigo por causa disso. Daqui a pouco você mesmo foi quebrantado. Por quê? Porque esse é o poder de Deus. O poder de Deus, ele quebranta os corações. O povo estava chorando enquanto lia. Eu lembro de algumas vezes eu chorar lendo a Bíblia. Por quê? Porque isso acontece naturalmente. Significa que você vai chorar? Eu acredito que vai, mas se não chorar também, às vezes você foi quebrantado de outra maneira. Você precisa ler. Se você não ler, você fica enchendo a sua cabeça de um monte de coisa, 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 e pronto. Não adianta. Não adianta. Nós funcionamos assim, infelizmente. 5. A palavra de Deus nos renova e também nos alegra. Lê o versículo 10 comigo. Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam, dão o melhor que tiverem, repartam com o que nada tem preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não o quê? Se entristeçam. Porque a alegria do Senhor, o quê? Vamos ler ali. Ah, não está ali, né? Neemias 10. É o 10, gente. Isso. Olha lá. Vamos ler o finalzinho? Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. A palavra de Deus nos renova e nos alegra. Às vezes eu estou cansado, estou chateado. Quantas vezes isso já aconteceu comigo? Cansado, chateado, vontade de desistir de alguma coisa. Não sei se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí eu vou lá, leio o texto. Seja forte
e corajoso. Não te mandei eu, tenha bom ânimo. Eu estou contigo, vai adiante. Aí estou triste. A alegria do Senhor é nossa força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou com o coração triste porque perdi alguém. O Espírito Santo é aquele que consola o nosso coração. Aí você lê lá. Aí você pensa assim, olha, será que Deus existe mesmo? Será que Deus é poderoso? Aí a palavra de Deus diz, olha, Ele criou os céus e terras, Ele fez os animais, Ele fez isso, Ele sustenta e Ele vai prover as coisas. Aí eu penso assim, olha, eu estou vivendo um tempo de provação muito grande a respeito de emprego, não sei se eu vou conseguir, eu não sei isso. Aí eu leio lá os primeiros capítulos de Gênesis, vejo a criação e depois eu vou para o Êxodo. Quando eu chego no Êxodo, é o maná caindo do céu, é o povo batendo na rocha, saindo água, é o povo passando no meio do mar, é o povo passando pelo Rio Jordão, é o corvo depois trazendo pão quente e água fresca para o Elias no meio de uma caverna com vontade de morrer. Eu penso assim, olha, eu vou ficar de pé porque Deus vai me abençoar e vai renovar a minha vida. E é assim que funciona. Você precisa ler, a palavra de Deus nos renova, nos alegra, nos levanta. Se você está abatido, ó, minha alma que está abatida, olha, se apegue em Deus, porque Deus pode renovar esse quadro. Eu digo sempre, meus irmãos, leiam a Bíblia em voz alta e orem em voz alta. Orem, falem com Deus em voz alta, fale aquilo que você está pensando. O pessoal vai pensar que você é meio esquisito, mas você já é mesmo, assim, meio mais ou menos mesmo, não tem problema. Leia a Bíblia em voz alta, isso vai renovando a nossa cabeça, o nosso ânimo, o nosso coração. Vocês precisam ler, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque ela precisa ser central para as nossas vidas. Quando eu digo que nós somos uma nova igreja para um novo tempo, nós só seremos uma nova igreja se eu, Igor Putz Pereira Furtado, CPF X, for uma nova igreja para um novo tempo. Como é que eu vou ser uma nova igreja para um novo tempo? Se renovando pela palavra de Deus. O versículo continua, o versículo 12, diz assim: então todo o povo saiu para o quê? Comer e beber, e repartir com os que nada tinham preparado. Quando se entende a palavra de Deus, se compartilha o que você tem com aqueles que não têm. O problema da falta e dos pobres, ele é algo que nos afeta. Mas essa consciência de que nós precisamos ajudar o pobre, isso não vem de corrente política. Isso vem de Jesus, que deu lugar ao pobre, o oprimido, e disse, olha, se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim, porque o quê? Eu vos aliviarei. Não foi político que disse que nós precisamos ajudar os outros. Não foi filósofo, sociólogo que disse que os mais pobres precisam ser olhados com atenção. Não foi que as classes, não foi não. Quem disse isso foi muito tempo atrás, quando ele olhou para aqueles que eles consideravam como bandidos, Zaqueu, falou assim, olha Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou fazer o quê? Eu vou lá na sua casa jantar com você. É o Senhor que encontra a mulher no poço e diz para aquela mulher, olha, eu sei o seu passado, mas eu sou a água da vida, e se você beber dessa água, nunca mais você vai ser o quê? Vai ter sede. As crianças que eram jogadas do barranco, literalmente, com o povo pagão, é Jesus que chega perto das crianças e olha, deixem que venham a mim o quê? Os pequeninos, deixem que venham a mim as crianças. Não é ninguém que diz que nós precisamos olhar para o mais pobre. É o Senhor que disse, a Bíblia diz que o Senhor é o pai dos órfãos. A Bíblia diz que o Senhor ama os pobres. É Ele que olha aqueles que não têm nada. E a pobreza não é só financeira. A pobreza muitas das vezes é de alma mesmo. É de conhecimento. É de alegria. Tem gente que é pobre de alegria. Tem gente que é pobre de amor. Tem gente que é pobre de misericórdia. Tem gente que é paupérrima de paciência. E a Bíblia diz que nós podemos pegar isso, pegar essa palavra de Deus e avisar para aqueles que não têm nada, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. A Bíblia diz que nós podemos e devemos compartilhar a palavra de Deus, e por isso nós vamos por todo mundo e o quê? Pregamos o Evangelho, porque o nosso desejo é que todas as pessoas sejam o quê? Sejam salvas. Meu querido irmão, todos os dias você encontra alguém que é pobre em alguma coisa. Tem gente que é muito pobre de afeto.
Eu não sei se você viveu um tempo que hoje em dia o pessoal mais velho, eles estão meio tão diferente, né? O pessoal mais idoso está diferente, principalmente os homens. Estou falando isso porque os meus dois avós, eles mudaram. Antes eles eram muito broncos, né? Uns homens broncos. Mal pegava na mão dos filhos, não é? Não te amo, não tinha nada. Aí chega os netos, eles beijam, passam a mão na cabeça, fala que ama, é ou não é? Quantos de vocês não já viveram isso? Os pais não fizeram isso com vocês, mas agora com os netos eles estão soltinhos, né? Já desse estava conversando com a minha mãe sobre isso, sobre um dos meus avós. Minha mãe fala assim, olha, ele não ficava sem camisa na frente da gente de jeito nenhum. Na minha época, jamais. Hoje em dia fica sem camisa, se bobear, vai lá na rua, volta, fala com os outros. Pegar na mão de irmã da igreja, de jeito nenhum, que era mulher. Hoje em dia dá 2 beijos, um de cada lado. É ou não é? O tempo mudou, né? O pessoal está mais para frente. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha, porque nós precisamos entender, gente, que as coisas vão mudando. As coisas vão passando. E por mais que a criação deles foram, às vezes, pobres de carinho, e foram mesmo, porque existiu 2, 3 gerações passadas que o carinho não tinha nada. O filho trabalha e trabalha e trabalha. Hoje em dia é o contrário, né? O filho só recebe, recebe, recebe. Que também está errado. Mas nós precisamos entender que até aqueles que são pobres, eles têm direito de receber alguma coisa. Você conhece alguém pobre de carinho? A pessoa não consegue. Opa, Você pega, te amo, hein? Obrigado. Bate assim nas suas costas e vai embora. Conhece alguém assim? Eu conheço. A pessoa não consegue. Ela não consegue fazer. Porque não é dela. Ela não está acostumada com aquilo. Dá um beijo. Ó, eu vou falar. É triste, porque a internet ela está aí, né? Eu vou falar e minha avó vai ouvir depois. Se ela não estiver ouvindo agora, né? Eu acho que deve estar ouvindo. Mas eu acho engraçado que a minha avó, a parte da minha mãe, ela de vez em quando quer fazer uma graça para cima do meu avô. Aí ela quer dar uns beijos nele, na bochecha dele, na frente da gente. Mas pronto. Ela vai atrás dele, ele, ó, racha fora. Ele fica todo sem graça. Ele, para, menino, para com isso, não sei o quê. Por quê? Ele não está acostumado com isso. Está acostumado. Não é que ele não consegue, é que a criação foi de outro jeito. A criação foi de outra maneira. Nós precisamos entender, gente, que a gente tem que compartilhar isso com os outros. Compartilhar a palavra de Deus mesmo. Gente, tem gente que não tem a mínima noção de quem foi Noé, Abraão, Moisés. Jesus, ele sabe, porque Jesus, de vez em quando, ele vê alguma coisa. Agora, Noé, Abraão, Davi, ele não sabe se Davi é um menino que está correndo na creche, se o Abraão é o outro menino, ele não tem noção nenhuma. Ele não sabe o que é arca, você perguntar arca para ele não tem a mínima ideia. As pessoas precisam que a palavra de Deus seja o quê? Compartilhada. Num tempo onde a gente compartilha tanta coisa, eu fico impressionado que a gente não compartilha a palavra de Deus. E eu não estou dizendo nos nossos posts, eu estou dizendo na nossa vida. A gente não conversa sobre a Bíblia. A gente não chega numa mesa e fala assim, caramba, essa semana eu li isso, achei muito interessante isso. Você sabe me dizer? Não. A gente senta na mesa e fala, rapaz, esse ano é ano de eleição, hein? Será que nós vamos fazer o quê? Dar um tiro na mão ou dar um tiro na cara? É assim. As nossas conversas são só assim. As nossas conversas é se o Flamengo vai ganhar hoje ou vai ganhar amanhã. As nossas conversas são se o Vasco vai perder hoje ou vai perder amanhã. É sempre assim. Nós não falamos de outra coisa. Nós não temos um assunto melhor. Nós não compartilhamos a palavra de Deus. É sempre a mesma coisa. Ou senão a gente senta para falar mal de alguém. Senta. Aí senta eu, Vinícius, Daniel e a Diele. Ô Daniel, eu ia falar para falar mal da Mônica, mas o Daniel não ia deixar, né? Então vamos, senta nós 4 aqui. Nós vamos falar mal da Tati. Tadinha da Tati. Você viu o que a Tati fez? Não, porque isso é o quê? Gente, é só isso. Ninguém comenta nada que Deus falou com ele. Olha, essa semana Deus falou comigo isso, através da Bíblia. Essa semana Deus ministrou isso ao meu coração. Essa semana Deus falou comigo. Gente, nós precisamos renovar a nossa mente. Renovação de mente é exatamente isso. Quando a gente tira essas coisas e começa a viver uma mente que está pautada na palavra de Deus. Quando se entende a palavra de Deus, se compartilha o que você tem com aqueles que não têm. O texto de Neemias diz isso. Versículo 18, vai lá comigo. Estou acabando, é o último ponto. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último
dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante os dias. No 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Em todas as estações é preciso se lembrar da palavra de Deus. Dia após dia. No dia mau, a gente se lembra naturalmente, porque aí a coisa fica apertada. Agora, no dia bom, a gente tem que o quê? Se lembrar da palavra de Deus. No dia normal, se lembrar da palavra de Deus. No dia tranquilo, se lembrar da palavra de Deus. De manhã, se lembrar da palavra de Deus. De tarde, se lembrar da palavra de Deus. De noite, se lembrar da palavra de Deus. Eu não sou perfeito não, gente, estou longe de ser. De vez em quando, chego de noite e não li a Bíblia ainda. Está fazendo um monte de coisa, fazendo um monte de coisa. Aí eu penso assim. Eu penso não, né? Alguém me lembra, e eu sei quem é que me lembra. Rapaz, não leu a Bíblia hoje, hein? Pensa assim, caramba. Deus vai me lembrar agora, né? Eu já estou com o olho enganchado aqui, ó. Um olho enganchado na eternidade. Quase indo para o sono celestial. E eu lembro que eu não li. Aí eu pensei, eu vou tentar. Aí eu tento, às vezes eu durmo no meio, né? Acontece, por isso que eu já mudei o hábito. Antes eu só lia a Bíblia o quê? De noite, eu só lia a Bíblia de noite. Só lia a Bíblia de noite, porque eu era muito noturno. Ficava acordado de madrugada, então só lia de noite quando eu era adolescente. Mas eu estou percebendo que a conta está chegando. Está chegando 9, 10, 11 horas, eu já estou meio capenga, mais para lá do que para cá. Se você mandar uma mensagem para a Clarissa às 8h30 da noite, saiba que no outro dia, 5h30, ela te responde. Porque 8h30 ela já foi para a eternidade. 9 horas acabou. Eu falo, Clarissa, não é possível. São 9 horas da noite. Ela está assim, ó, com os olhinhos fechando, virando japonês e vai sumindo. Eu falei, não é possível, Clarissa. Eu falei, vou embora. Ela, não, eu estou acordado. Não dá não, você já foi. Se te largar aí, você fica aí até amanhã. Você também é assim, né? Vocês estão rindo porque é assim também, né? Por quê? É desse jeito. Mas a gente precisa se adequar para a gente em todas as estações ler a palavra de Deus. Se para você de noite não serve para você de noite. Para mim não está servindo. Quem mais não serve? Para mim não serve de noite. Você lê e não aprende nada. Vai de manhã cedo. Ah, pastor, de manhã também não dá. Vai de tarde. Se não dá nem de manhã, nem de noite, nem de tarde, se converte. No nome de Jesus, com uma hora vai dar. Você precisa. A gente passa tempo esperando na fila do banco, passa tempo esperando dentro do ônibus, passa tempo lavando vasilha, passa tempo fazendo... Tem um monte de intervalos durante o dia que a gente pode ler a Bíblia. Um monte. Um monte. Você está esperando uma reunião, está lá. Seu celular está na mão e você rodando Facebook. Entra naquele treco de Twitter, que aquilo parece que é o fundo do poço, do fundo do poço. Aí você entra naquilo, aí fica vendo, Twitter, Big Brother. Ah, não, em nome de Jesus, para com isso. Abre o seu aplicativo da Bíblia em 1 hora aí e vai ler a Bíblia um pouquinho, 1 capítulo, 2. Em nome de Jesus, eu queria orar com você, nós vamos terminar.